Olá pessoal, Chaves da História aqui com uma questão sobre a divisão das Alemanhas, em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, no pós-Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra, a Alemanha derrotada, a gente tem a divisão do território alemão entre as potências vencedoras e o território ocidental vai acabar sendo unificado, né? As áreas de influência da França e da Grã-Bretanha serão unificadas com a área americana. Então temos um setor americano e um setor soviético, justamente refletindo a emergência de duas superpotências ao final da Segunda Guerra Mundial, que vão consolidar aquele panorama de disputas ideológicas da Guerra Fria. A Alemanha Oriental, a República Democrática Alemã, RDA, sob influência soviética, a República Federal Alemã, RFA, que é a Alemanha Ocidental, sob influência americana. Esses dois países vão acabar eventualmente se enfrentando na Copa do Mundo de 1974. Né? E com isso a gente tem uma situação inusitada, em que a Alemanha enfrenta a Alemanha. Outra situação inusitada acontecerá na Copa do Mundo de 1990, quando depois da reunificação alemã ocorrida naquele ano, um ano depois da queda do Muro de Berlim, muro esse que foi construído justamente para impedir que alemães orientais ingressassem na Alemanha Ocidental, que vai ser construído na cidade de Berlim, que ficava toda ela na área oriental. O muro cai em 1989 e em 90 a Alemanha é reunificada. Em 1990 temos a Alemanha na Copa. Agora, qual Alemanha? Oriental ou ocidental? Nenhuma das duas, uma nova Alemanha. E vem o questionamento, essa Alemanha então é tricampeã ou foi só a Alemanha Ocidental que foi tricampeã da Copa do Mundo? Então esse contexto é o contexto da questão, em que temos um texto literário falando sobre isso. Diz o seguinte: o que acontece quando a gente se vê duplicado na televisão? Aprendemos não só durante os anos de formação, mas também na prática a lidar com nós mesmos, com esse eu duplo. E mais tarde, em 1974, ainda detido para a averiguação na penitenciária de Colônia, Ossendorf, quando me foi atendida sem problemas a solicitação de um aparelho de televisão na cela, apenas durante o período da Copa do Mundo, os acontecimentos na tela me dividiram em vários sentidos. Não quando os poloneses jogaram uma partida fantástica sob chuva torrencial. Não quando a partida contra a Austrália foi vitoriosa e houve empate com o Chile. Aconteceu quando a Alemanha jogou contra a Alemanha. Torcer para quem? Eu torci para quem? Para que lado vibrar? Qual Alemanha venceu? Então diz aí o Günter Grass nesse texto. E diz a questão, o texto acima extraído de uma obra literária alude a um acontecimento diretamente relacionado a quê? A gente já sabe que é a lógica da Guerra Fria, dessa divisão das Alemanhas. A gente já sabe que o texto faz uma alusão a essa divisão em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, refletindo ali a divisão do mundo entre capitalismo e socialismo. Então a gente tem nas opções o seguinte, olha, é uma alusão à política nazista de fomento a esportes arianos na Alemanha. Gente, o regime nazista já caiu, então não tem por que achar que é uma política nazista nesse momento. Na letra B, alude ao caráter despolitizado dos esportes em um contexto de capitalismo globalizado. Mesmo no capitalismo globalizado, os esportes, pós-Guerra Fria, pós-queda do Muro de Berlim, os esportes são altamente politizados. Claro que durante a Guerra Fria isso é muito mais visível. Você tem lá o filme do Rocky, o lutador, tem ele de um lado, o soviético do outro, e tudo isso vai nos mostrar que há uma politização dos esportes. A gente pode pensar antes mesmo desse contexto, o próprio Hitler, se a gente pensar aqui no Partido Nazista citado na letra A, ele vai fazer das Olimpíadas em Berlim uma grande propaganda para o seu regime. Então não há nada de despolitizado no esporte. Na letra C, alude à Guerra Fria e a divisão da Alemanha, a divisão política da Alemanha em duas partes, ocidental e oriental. A gente já percebeu o que é isso, que essa aqui é a nossa resposta. Mas vamos só conferir a última para a gente tirar a prova. Diz o seguinte a letra D. Alude ao recente aumento da imigração para a Alemanha e o reforço de sentimentos xenófobos. É claro que é um reforço à xenofobia na Alemanha atualmente ou de forma recente. Não temos dúvida disso. Mas não é a isso que alude o texto, não é a isso que alude aquela introdução na nossa questão, e sim a divisão da Alemanha em duas durante o contexto da Guerra Fria. Beleza? Tranquilo? Então letra C aqui é o nosso gabarito. Beleza? Te vejo na próxima. Até lá!